Dom Casmurro, capítulo 61, A Vaca de Homero. Bom, eu não sei qual é o teu conhecimento sobre Homero, mas uma coisa eu tenho certeza, você deveria conhecer mais o Homero, né? O Homero simplesmente é um dos pilares da nossa civilização. O Homero é simplesmente um dos pilares da cultura que a gente tem até hoje. Porque ele foi um dos pilares mais importantes, talvez o mais importante para os gregos. E os gregos nos deram a filosofia, a gente é influenciado através das tragédias, etc, etc. Então era impossível você ser um grego, por exemplo, e não estudar Homero. Homero era usado para se ensinar tudo. Você aprendia história, você aprendia os costumes, você aprendia a própria literatura, você aprendia sobre os deuses, você aprendia sobre o respeito. Homero era tudo. E Homero continuou sendo tudo para os gregos, para os romanos depois. Os romanos sempre leram Homero. Durante a Idade Média também, né? Durante até ontem, digamos assim, até o final do século XIX, meio do século XX, todo mundo lia Homero, porque é um dos pilares que sustentam a nossa cultura, mais ou menos como a Bíblia. Por mais que você não acredite na Bíblia, por mais que você não seja religioso, a Bíblia, digamos assim, influenciou autores que você gosta, por exemplo. Por mais que sejam autores que escrevem para negar a Bíblia, mas a Bíblia está sempre lá. O Homero é a mesma coisa. Então, é impossível você estar tão destituído assim do passado e não ter esse contato com Homero. É impossível você pensar que a nossa literatura começou aqui com o Machado de Assis ontem. Machado de Assis é ontem que produziu. Ou pior ainda, que achar que a literatura começou com os nossos autores atuais, né? Então é só você tendo toda essa bagagem que você vai ver a dimensão da nossa cultura, né? E aí, é claro, as pessoas que perdem o seu vínculo com o passado, a gente vê toda hora, a pessoa escreve alguma coisa, por exemplo, ou faz um comentário e acha que descobriu a pólvora. Eu gosto muito dessa expressão, né? Descobriu a roda, inventou a roda, né? A pessoa vai lá, tranca no quarto, leu lá 2, 3 livros, leu o Harry Potter e, sei lá, A Culpa das Estrelas. Pessoal, não estou dizendo que são ruins esses livros, mas eu estou dizendo que visão limitada, né? Eu li os últimos livros ali, e aí cheguei a ler um Machado de Assis, e vou lá, entro no meu quarto, escrevo uma coisa e falo, olha, eu vou mudar a cultura, e não sabe que isso foi feito, olha, 2000 anos atrás, né? Então, não só para aquele que quer escrever, mas para aquele que quer apreciar a cultura, né? Se você não tem contato com os melhores caras que já viveram em todos os tempos, como que você quer dizer que você conhece a sua cultura, né? E aí eu tô dizendo da boa cultura, porque existe a cultura ruim. Então, eu digo com certeza absoluta que você tem que conhecer mais Homero, porque eu tenho que conhecer mais Homero, né? Imagine, o cara escreveu há 2000 anos atrás, escreveu, né, bem mais de 2000 anos atrás, escreveu porque ele compunha, né, era uma coisa cantada. E eu, tendo lido lá 2 vezes a Ilíada, 2 vezes a Odisseia, estudado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não cheguei a digerir o Homero 20%. Então, como que a gente pode pensar bola pra frente se a gente nem digeriu bem o Homero, né? Por causa disso que eu sempre vou defender, leia Homero, né? Numa vida ideal, eu abriria um curso para que nós pudéssemos ler Homero juntos, né? Quem sabe pra frente eu consiga fazer isso. É claro que é um comprometimento muito grande, né? Mas vale a pena, vale a pena. Então, se você é uma pessoa escutando esse vídeo, quer, né, chamar a galerinha, manda lá pros amigos e fala, vamos fazer um curso com o professor Tiago sobre Homero. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a Ilíada e a Odisseia, que são os 2 livros do Homero, e nós vamos ler juntos, comentar e vamos passar, sei lá, meses e meses estudando o Homero. E depois vamos sair desse curso pessoas diferentes, maturas, culturalmente falando. Pense nisso. Dá uma ligadinha pra mim, eu faço curso pra você. Bom, o importante aqui
pra gente. Ah, claro, uma coisa extremamente importante é claro que o Machado de Assis conhecia o Homero extremamente bem, né? Se nos outros vídeos eu falei sobre historiadores antigos que a gente perdeu o hábito de ler, né? Ninguém lê Tucídides mais, ninguém lê Heródoto mais, ninguém lê esses caras, só o pessoal que estuda a parte de clássicas na faculdade que lê isso, né? Então se a gente perdeu toda esse contato, Machado de Assis não tinha perdido ainda. Essa história de esquecer dos antigos é bem recente na nossa cultura. E Homero é uma coisa básica, né? Claro que ele conhecia muito bem. Então, o que ele está se referindo aqui, as vacas de Homero? Eu não tinha essa lembrança tão boa, ainda bem que eu tenho aquela edição. Puxa, eu esqueci o nome da edição. Aquele livrinho que eu mostro pra vocês. Eu esqueci a editora. Que tem umas notinhas de rodapé. E aí a edição me ajudou dizendo que é o canto 17 da Ilíada, que tem essa referência, né? Que faz a referência. Então, vamos ver pra onde a gente vai. Bom, eu vou ser mais digressivo. Esse vídeo vai acabar sendo sobre Homero, né? Mas assim, se você vai ler Homero, você tem algumas possibilidades, né? Principalmente no que concerne a tradução. Eu realmente gosto da ideia de você, se você não quer me pagar para dar aula para você sobre Homero, de juntar pelo menos uma pessoa, porque esse tipo de coisa você tem que ter um comprometimento, né? Não pode ser, quando eu ficar com vontade de ler Homero, você não vai ler. Você não vai ler. Por quê? Porque ele é desafiador, porque é difícil, né? É difícil no bom sentido da palavra. Então você tem que ter um plano de ação, você tem que levar isso como uma obrigação. Uma obrigação como, sei lá, lembre-se, obrigação não é o oposto de diversão. Obrigação não é o oposto de... Eu não gosto muito da palavra diversão etimologicamente falando, mas obrigação não é o oposto de você se sentir bem fazendo aquilo. Não é. É como um cara, por exemplo, um moleque, né? O cara tem 16 anos, 15 anos, 14 anos, 12 anos e começa a praticar skate e ele vai lá e fica e pratica, ele tem que aprender uma manobra e vai mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Não é divertido aquilo, ao mesmo tempo que é muito bom aquilo, né? Então não precisa a gente encarar a nossa vida como o polo da diversão, aquilo que me dá na telha e olha, agora eu vou fazer isso, né? Eu vou praticar skate. E obrigação, né? As coisas podem ser juntas. Não, eu quero ser bom em skate. Então eu vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, eu vou olhar o cara fazendo, vou tentar mais uma vez e assim por diante. É esse tipo de postura que a gente tem que ter para ler a alta cultura. É claro que o prazer, digamos assim, que a gente sente em ler a alta cultura é imenso, mas exige também da gente muito esforço, né? Então, há muito esforço, há um prazer muito grande e há uma mudança, né? Eu acho que é impossível você terminar de ler Homero, ler de verdade, né? Não é passar páginas. É impossível você terminar de ler Homero sem você ser uma pessoa diferente depois, ok? Então, o primeiro conselho que eu tenho pra você em ler Homero, tem um tipo de programa, tem um tipo de talvez um grupo que dê mais peso a essa tua decisão, né? Segundo, eu aconselharia você começar com a tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Essa tradução que eu tenho aqui é da editora Edra, né? Tem a tradução do Carlos Alberto Nunes, tem a tradução do Haroldo de Campos. A do Haroldo de Campos eu acho muito difícil, né? Eu não sou especialista de Ilíada, você acabou de notar, né? Mas tem uma questão de, quando você vai traduzir, por exemplo, do grego, a Ilíada inteira ela foi feita num uma determinada métrica poética. E aí você tem que decidir se você vai se preocupar em seguir a métrica, só que aí você vai ter que espremer as palavras para que soe como a poesia original. Lembre-se, Ilíada e Odisseia são epopeias, que são poesias gigantes, basicamente. Então você vai ter que se preocupar como que isso vai soar, né? Só que se você se preocupar como que isso vai soar, você vai ter que usar muito palavras estranhas, vai ter que até criar palavras para que a pessoa, para que caiba naquele esquema, né? Esquema melódico. O Carlos Alberto Nunes, ele decide ficar mais próximo do significado e da clareza. Ainda como é que se diz?
em verso, não é em prosa, né? Mas os versos dele são bem grandes. Se você olhar numa página, olha, cada um dos versos são bem grandes. Então, ele dá tempo, digamos assim, em relação ao número de palavras, dá tempo dele ser mais claro. Haroldo de Campos é o contrário disso, é muito obscuro, muito, muito, muito obscuro. Tem essa nova tradução, eu confesso que eu não li ainda essa tradução, eu só cotejei aqui e ali umas partes, mas eu achei bem, bem interessante, mais difícil, claro, mas não é aquela coisa totalmente fechada do Haroldo de Campos. Que é a tradução do Trajano Vieira, da editora 34. A propósito, da editora 34 é uma das editoras. Se você vai ler um russo, por exemplo, tem que ser da editora 34, na minha humilde opinião. E aí perceba, olha, ele é mais curtinho, né? E eu vou ler, claro, uma passagem de cada um deles para que vocês saibam do que eu estou falando. É bilíngue também, aqui está em grego, então se você quiser praticar o teu grego antigo, né? Você pode praticar o teu grego antigo. Bom, e aí eu aconselharia isso. Aconselharia também você ter um bom dicionário etimológico, mitológico, etimológico também, para que você entenda sobre o que o Homero está falando ali, né? Por quê? Repare, o Homero basicamente, quando ele escreveu, compôs, vamos colocar compôs, para não precisar colocar os air quotes, a gente chama em inglês as aspas, as aspas aéreas, sei lá, depois eu acho uma palavra para isso. O Homero, quando ele compôs a Ilíada e a Odisseia, ele condensou toda uma cultura que estava em volta, né? A cultura estava nos ares, digamos assim, e ele condensou aquilo na Ilíada e na Odisseia. Então, ele não vai explicar coisas que todo mundo sabe. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, para você que ele foi a decisão dele foi com a Arca de Noé, etc, etc, né? Vamos supor. Ou ele foi um Moisés, etc, etc. Ele como Jesus, a minha Nossa Senhora, Maria, etc. Eu não preciso explicar para você essas coisas, que isso é coisa que tá em volta, né? Todo mundo mais ou menos conhece, por mais que seja um pouquinho. A gente mais ou menos conhece que o Noé foi aquele cara que tinha uma arca lá, aí tinha uns animaizinhos, aí choveu, alguma coisa assim. E o Moisés é o cara lá do mar, alguma coisa assim, entendeu? Então vai ter muita coisa subentendida. Então você vai ter um trabalho aí com um dicionário mitológico, buscando esses mitos para que você saiba o que está acontecendo, né? E esteja preparado para reler algumas partes. Mas novamente, assim, se você quer ter uma alta cultura, simplesmente não pela respeitabilidade, olha, eu tenho uma alta cultura, eu já li Homero, não. Você quer provar em literatura o top do top. Você quer provar em literatura o melhor que já foi escrito. Lembre-se, um dos vídeos que eu falei, não, foi na Montanha Mágica que eu falei, um bêbado não é um amante de vinho. Bêbado é uma coisa, amante de vinho é outra coisa, né? Então, por que eu quero dizer com isso? Que ficar comendo um livro depois do outro, né? Nossa, eu comprei uma coleção e li 10 livros na minha semana de férias. Tudo bem, pode ler e tudo mais, mas não é necessariamente, não implica que você está no melhor que já foi escrito. Não implica que você ama realmente os livros. Se você ama realmente os livros, você quer o top do top, você quer o melhor que já foi feito. Não estou falando aqui de respeitabilidade, não estou falando aqui de dar nome, olha, eu li um livro difícil. Estou falando de o melhor objetivamente. O melhor não está na nossa cabeça, o melhor está aqui, né? Eu pego 2 livros e um livro é bem superficial, outro livro é mais profundo. Esse livro aqui, ele é literalmente, como é que eu posso dizer? Realmente melhor. Então, se você está buscando o melhor do melhor, um momento ou outro da tua vida você vai ter que ler a Ilíada e a Odisseia. E eu aconselho você a fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Porque toda boa literatura, ela se conversa uma com a outra. Mais ou menos assim, o meu computador aqui, né? O meu computador, ele conversa com a tradição desde quando foi inventado o fogo. Você inventou o fogo, aí os sistemas elétricos, aí o
como é que é, o transensor lá, aí inventaram a placa, etc, etc, etc. O meu computador, ele tira proveito de toda essa tradição científica para que ele seja esse maravilhoso computador da Dell, né? Que é muito rápido e fantástico. A literatura vai fazer a mesma coisa. Tem os caras que só escrevem ali para divertir as pessoas, mas tem os caras que se preocupam em aproveitar toda essa tradição para escrever algo muito bom, muito top, né? Então eu não preciso começar o trabalho do zero. As pessoas já fizeram esse trabalho. Eu não preciso inventar uma tela se eu quero criar um novo computador de uma nova geração. Eu já tenho a tecnologia da tela inventada. Da mesma forma com literatura. Diversos recursos da literatura já foram inventados. Então eu posso pegar tudo isso. Eu vou abrir um outro vídeo para a gente continuar a falar sobre isso.